Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe imensamente a sua vida. Aliás, eu profetizo essa imensa provisão de graça, de favor. Ore por isso. Comece a declarar todos os dias imensa provisão de favor na minha vida. Eu declaro imensa provisão de favor na sua vida. As novidades da terra na sua vida. As dádivas do Senhor, os presentes do Senhor na sua vida. E na vida da sua família. Em nome de Jesus. Possua. Simplesmente diga, eu possuo o que está escrito. O Senhor tem para mim imensa provisão de favor, imensa provisão de graça, as novidades da terra. Ele tem dádivas para mim. E eu possuo. E eu não vou abrir mão disso. Se está escrito, é para mim. Se alguém viveu, eu vivo também. Se aconteceu uma vez, acontece de novo. Eu não vou viver com base naquilo que eu estou vendo, mas com base na palavra, o que eu tenho recebido? O que você tem recebido? Qual é a direção? O que o Espírito Santo tem falado com a gente? Você vai ficar com isso. Ele tem dito que quer mudar as coisas. É tempo de restauração. Por 120 anos, aquelas muralhas ficaram no chão. Pedras queimadas. Mas em 52 dias, tudo foi mudado. Então, tá aí, nós estamos debaixo desta unção que nos garante que é tempo de restauração, de restituição, de reconstrução. É tempo de você ver o cenário mudar, as coisas mudarem. Deus tem novidades para você. Deus tem coisa nova. O cenário vai mudar, mudou. Ontem eu falei essa escritura e vou de novo ler, porque sinto no meu espírito que o Senhor quer firmá-la. A mão do Senhor estava sobre mim. Por que você não fala? Exatamente o que você está lendo. A mão do Senhor está sobre mim. E por seu espírito ele me levou a um vale de ossos, a um vale cheio de ossos. Olha que coisa interessante, né? Normalmente a gente quer, Senhor, me leva para um lugar bonito, né? E o Senhor nos leva para um lugar feio. Aí você pensa, puxa, Senhor, com tanto lugar bonito, o Senhor me leva para um lugar feio? É, porque eu acredito que você pode mudar isso. Você pode mudar. Deus colocou você aí para mudar. Deus é, sim, você. Porque lembra quando o Senhor chamou o Moisés e falou, agora vai libertar meu povo. Eu sou, quem sou eu? O Moisés falou, quem sou eu? Para enfrentar, para falar com o faraó. Quer dizer, ele se sentia pequeno. O mesmo aconteceu com Gideão. Mas quem sou eu? E o Senhor disse o que para essas pessoas? Eu estarei com você. É isso aí. Normalmente, nós nos sentimos incapazes de mudar as coisas. Pequenos demais. Quem sou eu? Para uma obra tão grande, quem sou eu para um negócio desse? Quem sou eu, não é? O que passa? Não sei. O Senhor já me colocou diante de situações, deu de cara, fala igual Moisés. Senhor, mas quem sou eu? Quem sou eu para um negócio desse?
eu estarei com você. Não temas, porque eu estou com você. Então eu fiquei imaginando o Ezequiel vivendo essa experiência aqui e talvez pode ter passado, né? Mas, meu Deus, né? Quem sou eu para mudar um quadro desse? Isso é um grande cemitério, só tem ossos secos. Está tudo seco. O Senhor escolheu a mim, Sim, você vai mudar o que está feio, mudar o cenário. Será que quando o Senhor falou o coração de Neemias, que era ele que ia restaurar os muros de Jerusalém, será que não passou pela cabeça dele em algum momento? Porque passa, gente. Mas eu nem estou lá. Eu não sou engenheiro, arquiteto, eu não tenho experiência em construção. Sim, você. Essa é a missão da sua vida, Neemias. É a missão da sua vida. Aquelas muralhas é o seu destino. É a missão da sua vida. Sabe quando Deus coloca algo diante de nós que é a missão da nossa vida? Que é a missão da nossa vida? Qual é a missão da sua vida? Será que Deus não colocou algo diante de você para você mudar? Essa é a missão da sua vida. E Ele escolheu você. Talvez para ser a estrutura de uma família. O arrimo de uma família. E você está reclamando. Ai, por que, Senhor, que o Senhor permitiu? Ai, Senhor, tudo eu. Olha que coisa maravilhosa. Você ter a capacidade, talvez, não sei se este é o seu caso, mas como eu já encontrei pessoas que estavam nessa condição, de sustentar pessoas, estruturar pessoas, sabe? Levantar pessoas. Olha que coisa maravilhosa você se tornar um levantador de vidas. Aquela pessoa que sabe dar norte para os outros, que direciona a vida das pessoas, que basta um pequeno contato, você muda vidas. Você muda, às vezes, uma pessoa que estava sem norte, sem esperança. Você tem o poder de influenciá-la para que ela retome a vida dela. Você chega num lugar e você muda aquele cenário. Olha que coisa linda. Aquilo que era feio agora fica bonito. Pessoas amargas agora estão cheias de vida. Gente, isso é um privilégio. Um privilégio. Você ouvir de Deus, eu escolhi você para ser o libertador do meu povo, Moisés. Você. O Senhor escolheu Davi. Ele estava à procura de alguém como Davi, para que Davi pudesse fazer aquilo que era preciso. E Davi foi conquistando territórios que estavam lá ocupados por inimigos, até o coração do reino. Os jebuseus estavam lá. E ele foi capaz de conquistar aquele território, de desapossar os jebuseus de Jerusalém. Ele trouxe a arca e ele levou o povo a adorar com fervor. Foi uma coisa linda, porque Davi foi um adorador. E quem tinha contato com Davi tinha vida mudada, tanto que ele estava numa caverna, a caverna de Adulão. E 400 homens abandonaram tudo. Homens sem esperança, acabados, endividados, para baixo, foram até Davi. E se transformaram nos maiores guerreiros. Nenhum guerreiro que já pisou nesta terra superou os guerreiros de Davi. Então,
Você está vendo? Olha esse poder transformador. Porque esses homens que chegaram até Davi eram homens desgostosos, endividados, com o espírito quebrado. E esses homens passaram a acreditar que eles podiam e colocaram para fora aquilo que Deus já tinha colocado dentro deles. Né? Os tesouros escondidos que, quando você dá lugar ao Espírito, você começa a descobrir que estão lá. Descobrir coisas sobre você que você nem nunca imaginou que você tivesse. O próprio profeta provavelmente nunca imaginou que ele seria capaz de ver uma mudança tão grande. Então, que privilégio, né, de poder ser levantado por Deus para mudar uma casa, uma família, uma empresa, um bairro, uma igreja. Uma igreja. Você ser um instrumento nas mãos de Deus de mudança. Mudar. Ai, isso é bom demais. E algumas pessoas ficam lá, ai, mas você aí. Ai, mas isso é muito difícil. É por isso que é maravilhoso. Deus coloca algo difícil diante de você e diz, com a minha graça você vai fazer. E aí você olha e pensa, meu pai, como que isso aconteceu? Deus me usando. Deus usou o profeta para mudar aquele cenário de morte. Deus usou Ezequiel para mudar o cenário de morte. E Deus está falando com você. E Ele quer usar você para mudar o quê? Para mudar o quê? Deus escolheu você para mudar o quê? Ao invés de você ficar aí dizendo, mas tudo eu, não, que maravilha. Se o Senhor tem confiado isso nas minhas mãos, é porque Ele me deu graça. Ele não nos dá nada além do que possamos suportar. Se algo chega, já vem com graça para mudar. Que privilégio! Que privilégio! Eu estou enfrentando isso aqui e eu tenho graça para sair. E a minha vida vai ser... isso aqui vai ser meu testemunho. Olha o testemunho de Ezequiel. Porque o Senhor me usou para transformar um vale de ossos. Olha o testemunho de Neemias. O Senhor me usou para levantar muralhas que estavam lá por 120 anos. Meu Deus. Olha o testemunho de Moisés. O Senhor me usou para libertar quase 3 milhões de pessoas das mãos de um tirano. E eu com um cajado, com 80 anos e um cajado. Por isso que quando ele conta para o Jetro, você lê essa escritura, ele está lá contando para o Jetro tudo que Deus fez, o Jetro ficou encantado, o sogro dele, porque ele tinha um testemunho, a nação foi devastada, despojada, sem armas, apenas um homem de 80 anos com um cajado nas mãos. É isso aí. E o Gideão, que venceu o Midian, que estava lá já por 7 anos, empobrecendo a nação, com 300 homens e umas tochas e uns que estavam dentro de vasos de barro. Então, é isso aí. Ele foi chamado pelo inimigo, o inimigo teve um sonho, que um pão de cevada rolava e destruiu o acampamento. E o inimigo mesmo falou, é Gideão. Só pode ser Gideão. E não era? Pão de cevada. Não era nem de trigo. Deus ama usar estes improváveis para que fique evidente que foi Ele. Isso é incrível. Então,
Se você está aí perguntando, eu? Você, Deus quer usar para fazer coisas grandes. Você vai fazer coisas incríveis. Coisas assim fora do comum, que todo mundo vai ficar de queixo caído, inclusive você. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. O Senhor levou ele para o lugar feio, fez ele andar, sabe, ó. Você vê claramente que o Senhor deu a ele condições dele explorar ali, dele ver de um lado, do outro, veja tudo. E ele viu que era um vale enorme, lotado de ossos muito secos. Só tinha ossos. Só tinha ossos. E ossos muito secos. Tá vendo? Ossos muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Ó a pergunta do Senhor. Ele quer saber o que vai sair de nós. Ele está te fazendo a mesma coisa. Esse problema pode mudar? Isso aí pode mudar? O que você está respondendo? Ai, Senhor, não sei. Ah, não. Você não está respondendo isso, né? Hã? Eu respondi. Ó soberano, só tu sabes. Eu amo essa resposta de Ezequiel, porque ele está dizendo o que o Senhor disser. Só tu sabes. Me diga. Pode. Porque se a tua palavra, ó, palavra, for sim, tô dentro. Ah, eu tô dentro. A palavra é sim, tô dentro. Vambora. E eu tenho certeza que é o que Deus está falando com você. Sim! Ai, será que meu casamento pode mudar? Sim! Ai, será que meu filho pode mudar? Será que ele um dia vai ser diferente? Sim! Ai, será que um dia eu vou viver? Ai, esse sonho da minha vida? Sim! Ai, será que um dia eu vou viver uma situação totalmente diferente nas minhas finanças? Sim, se você crer. Sim. Sim, se você crer. Então ele me disse, por que você não fica com o que Deus disse? Por favor, por que você não fica com o que Deus disse? Deus disse. Então ele me disse, o que é que Deus tem falado com você? Então ele me disse, o que é que ele falou? Profetize a estes ossos e diga-lhes, fala com eles. Prega para eles, como está na King James. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, mas para os ossos ouvirem a palavra do Senhor, o profeta tinha que ouvir a palavra do Senhor. Porque algumas pessoas querem que os problemas ouçam a palavra do Senhor, sem que ele ouça a palavra do Senhor. É você quem vai levar a palavra do Senhor para estes problemas, para estes ossos. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos. Você vai falar assim com eles. Farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. O que o profeta fez? Cheio da palavra. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Ontem eu bati muito nisso porque eu senti o Espírito Santo dizendo isso para pessoas. Por que você não faz conforme a ordem recebida? Obediência à ordem simples.
que o senhor mandou fazer? Ficar aqui, ó, tentando colar ossinho com ossinho, fazer... Não. Falar. Pregar para os ossos. Você sabe fazer isso. Ah, sabe. É só você parar de falar do problema e falar com o problema, com os ossos, com a montanha. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto, ó, você está vendo? Algumas pessoas não estão vivendo mudanças porque elas não fazem, elas não obedecem à ordem recebida. Elas não fazem conforme o Senhor está falando. Então Deus disse. O que Deus disse? O que Deus tem falado? Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. As mudanças começaram a acontecer desde o primeiro momento, desde o momento em que ele começou a declarar, a profetizar. Olhei, agora eu olho, porque ele tinha visto o estado antes, agora ele olha. E os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. Ele viu de um jeito, agora ele já viu mudado, não viu a obra completa, mas ela já tinha avançado demais. Já não estava mais do jeito que estava. Você está vendo? Está mudando. O Senhor mostrou para ele o antes e agora olha como ele está vendo. Olhei e vi. A seguir ele me disse, profetize ao Espírito. Profetize, filho do homem, diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida. Está aqui. Está aqui o segredo, revelado. É só fazer conforme você está recebendo. Falar a palavra do Senhor. Porque o Senhor disse, ó, você vai falar assim, assim, assim. Você não vai falar, nossa, mas que horror. Ah, meu Deus, quantos ossos. Meu Deus, que coisa horrorosa. Nossa, quem passou por aqui? Que é isso? Por que está desse jeito? Meu Deus. Não. Não. Você vai usar a sua boca para falar assim, 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 assim. O Senhor deu tudo. Você vai falar assim. Você vai falar com os ossos. E olha aí a mudança, ó. Aqui, ó. Profetizei conforme a ordem recebida. E o Espírito entrou neles. Ó a obra completa, se completando. Eles receberam vida. O que está morto recebe vida quando nós cremos. Deus está insistindo com você. Eu não sei o que está morto, mas Ele está dizendo que Ele tem vida para isso aí. E se puseram em pé, era um exército enorme. O que antes eram só ossos, agora é um exército enorme. Porque Deus usa aquilo que nós já temos. E Ele transforma aquilo que nós já temos. E Ele nos usa para mudar aquilo que nós temos e que está morto. Ele restaura ministérios quebrados, mortos. Vidas mortas espiritualmente. Sim, Ele é o mesmo. Meu Deus. Então ele me disse, filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Você vê, ele levantou, ele usou o profeta para levantar uma nação que estava morta. Aqui morta espiritualmente. O Senhor falou o que ele ia fazer. Ele usou o profeta. Eles dizem, nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Tá tudo aqui, ó. Você vê? Olha o poder da palavra. Eles dizem, isso, vai falando, não dá, não consigo, isso aqui acabou, ai não tem saúde pra nada, ai não tem dinheiro pra nada, ai essa família, ai esse casamento, é isso aí, ó, fica falando. Ó, eles dizem, e quanto mais eles diziam, mais secos estavam ficando, mais destruídos.
Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor, o soberano Senhor. Ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. Deus, através do profeta, estava abrindo túmulos. Ele estava dizendo: estou abrindo seus túmulos. E o que tem dentro de túmulo? Coisa morta. Mas Deus continua trazendo a vida. Aquilo que já estava no túmulo. Ah, meu Deus. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porque só Deus pode fazer algumas coisas. Mas Ele não trabalha sozinho. Ele usou o profeta. Ele não trabalha sozinho, Ele usa você. Ele nos usa. Porém, o meu espírito em vocês e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Falei e fiz. Palavra do Senhor. Uau! Meu Deus! Que coisa forte! É forte demais! Ele está falando de mudanças muito grandes, de transformações incríveis e impossíveis, usando você, Creia e se mova em fé, creia e dê passos de fé, creia e profetiza, obedeça a ordem recebida, fala a palavra do Senhor. Creia que Deus está aqui falando com você mais uma vez. Eu vou mudar. Faça a sua parte. Se mova em fé. E você vai ver mudanças. E o nome do Senhor será glorificado. É tempo de restauração. E restaurações impossíveis. Não passou de hora aqui? Parecia que tinha passado de hora. Mas pelo poder do Senhor tudo foi mudado. Creia. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo e peço que essa palavra tenha transformado a visão, a perspectiva dela, que ela tenha se enchido de fé, tenha sido renovada e já esteja se movendo, Senhor, se movendo pela fé poderosamente. Eu abençoo a vida dela com esse entendimento. Eu abençoo lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração, consagro tudo e tomo posse de mudanças, de definições. Senhor, eu tomo posse daquilo que está morto, voltando à vida para a glória do teu nome. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais, levanta mais semeadores porque precisamos, e onde esse programa estiver chegando, eu profetizo que aquilo que está morto volte à vida. Eu tomo posse de mudanças radicais, sobrenaturais, impossíveis para a glória do teu nome. Obrigada por tudo, Senhor. Louvado seja o teu nome por esta mensagem, que coisa forte. Eu te amo e agradeço demais por tudo. Amém. Amém, amém, graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995, na Moca, onde nós estamos. Hoje o clamor dos 52 dias. Às 7, às 9, às 15, às 19h30. Amanhã Casa Firme. Sexta-feira o 5º jejum. Já é o 5º dos 52 dias. Estamos indo para a reta final. O tempo passa, não é? Mas que maravilha, tem passado de uma maneira tão elevada, buscando a Deus, plantando a boa semente, porque o que a gente planta, a gente colhe. Domingo, uma bênção especial para todos os papais.
conta com a gente, é um prazer servir. E se o Senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.